Vamos para a nossa última palestra da nossa manhã. O evento está sendo muito bom. Nós já vimos duas visões bem interessantes sobre esse mundo maker. Vimos agora sobre empreendedorismo. E eu queria convidar vocês que estão no Even agora a migrarem para a próxima atividade, tá? Vai lá para a próxima atividade e vocês vão ver agora a palestra do Silvio, falando um pouquinho de como esses ambientes de inovação têm impactado na nossa região. Está apresentando o Silvio, ele é Head de Inovação e cofundador do Garou Habitat, mestrando em Gestão de Inovação e Consumo na UFPE, coordenador dos programas de empreendedorismo e inovação de agronegócio no Nordeste. Tá? O Silvio ele é parceiro da gente até em outros projetos, a gente está trabalhando muito junto. Tenho visto o Silvio quase todo dia nesse último mês. Vocês vão ver provavelmente ele mais vezes em outros projetos, eu espero. Queria agradecer, Silvio, muito a sua disponibilidade, não só hoje, em vários outros momentos que a gente tem compartilhado. E te passar a fala, você tem mais ou menos uns 40, 45 minutos e depois você pode responder as perguntas do pessoal, tá? Muito obrigado. Massa. A ideia aqui é que a gente interaja bastante, tá? Queria agradecer o convite, claro. Vou entrar pelo celular também, no link aí, se tu puder me mandar no WhatsApp, porque com a ideia que a gente converse, eu quero ir olhando o chat aqui e tá falando aqui. Vou compartilhar minha tela. Ah, tá, massa. Tô entrando no mesmo link. Compartilhar minha tela. Opa, foi. Deixa eu ver. E aí, vocês confirmem, por favor, que a tela está aparecendo. Vou ficar olhando pelo chat aqui, tá? Então, por favor, confirme. Deixa eu diminuir a tela, se não consigo. Vou botar para passar aqui do lado. Agora. Deixa eu só abrir mais, né? Porque quando fica assim, fica meio chatinho. Agora foi. Massa, galera. Então, né, quase almoço aí, bora lá. A gente tem 45 minutos para conversar. Mas a ideia hoje, tá, é que a gente converse sobre ecossistemas de inovação em geral e vá afunilando até chegar na nossa realidade. Se meu áudio estiver travando, alguma coisa assim, vocês falem no chat aqui que eu vou estar de olho, beleza? E aí, para a gente gerar uma empatia aqui, né, eu vou me apresentar bem rapidinho, tá? Meu nome é Silvio Vital, eu sou um olindense que mora há uns 8, 9 anos em Caruaru, então eu tenho o melhor carnaval do mundo e o melhor São João do mundo comigo. E aí, há muito tempo, eu tinha um foco, né, em gerar hackathons e startup weekends, maratonas de solução e inovação. Né? Eu vim de Olinda para Caruaru para fazer o curso de sistemas. Ele tem um pouco a língua. Eu tenho a língua presa e sou gago. E tenho dislexia. Vê que loucura. A gente vai passar 40 minutos aqui. Vai dar certo, Robson. E aí, qual a ideia? E tem uma coluna na rádio falando sobre tecnologia, tá? Então, eu sou um gago que tem uma coluna na rádio incrível. É um nível de inovação altíssimo. Quem só? Campina Grande, Caruaru, tá ali. E aí, qual a ideia, né? Há uns 2, 3 anos atrás, eu entrei para o Porto Digital. Eu assumi os programas de empreendedorismo do Porto Digital no interior de Pernambuco. E aí eu fui me apaixonando cada vez mais por tecnologia, por empreendedorismo. E no ano passado eu montei o Garou Habitat, que é um ambiente de inovação que inicialmente tinha como foco Garanhuns e Petrolina, e hoje a gente atua em 9 estados do Nordeste. Então sigam o Garoa, que é incrível. E aí, para a gente começar a conversar, tá? É uma conversa, beleza? Então eu não quero passar 40 minutos falando aqui.
Eu iria perguntar para vocês o que é inovação, mas eu acho que todo mundo pergunta isso, né? Já fica chato, né? O que é inovação? O que é inovação? Então a gente não vai fazer isso, tá? A gente vai fazer o oposto disso. E aí eu quero todo mundo no chat aí me falando o que não é inovação. Bora lá. Para vocês, o que não é inovação? O que está relacionado a... Qual palavra vem na mente de vocês, sabe? Quando vocês leem inovação. E aí, qual não vem também, né? Então, o que não é inovação? O Uber foi uma inovação, então o 99 táxi foi uma inovação, já que tinha o Uber. O Acha Aqui, você acha aqui aquele rival do iFood? O Acha Aqui, não, como é? O nome? Quero Delivery, ele é um inovador, ele é meio que o concorrente do iFood em Salgueiro, na região ali. E aí, galera, o que não é inovação? O chat parou agora. Bora lá. O que não é inovação, somos 113 mentes pensantes aqui. Beleza, ninguém falou nada. Então, vou seguindo. O que não é inovação, né? Inovação, ao meu ver, tá totalmente relacionado à busca por algo que está fora do comum. A busca pela melhora, tá? Réplicas, algo que não serve para fins. Réplicas de que tipo, Mirna? Coisas que não mudam. Beleza, vão colocando aí no chat o que não é inovação enquanto eu vou falando aqui. Algo que não serve para fins na sociedade. E esse é um ponto importante, Júnior. Inovação tem que ser visto como uma ferramenta, tá? E aí, quando a gente fala de ambiente de inovação, de laboratórios de inovação, de laboratórios maker, a gente está falando de gerar algo que vai causar um impacto positivo. Perfeito, Mirna. Coisas que não mudam problemas. É exatamente esse ponto. Que não tem progresso, boa, monotonia. A ideia, como é? Roubar a ideia do coleguinha. Roubar a ideia do coleguinha não é inovador, mas tem muita gente que faz isso. A semana passada, acho que foi a LG ou a Samsung que falou que não ia vender também o carregador junto do celular, né? E aí falando que a ideia era um ambiente de inovação com foco em impacto ambiental, mas aí é só para evitar custo. Vamos ver outro. As ideias dos outros sem nenhum diferencial. Esse é bom, hein? A ideia dos outros sem nenhum diferencial. E quando tem esse diferencial, o nome que dá é inovação incremental. Vocês podem ficar aqui. Olha, tem como a gente passar umas 2 horas falando só de conceito de inovação, tá? Mas a ideia aqui é que a gente foque nessas 3, que são as 3 áreas, 3 definições de inovação, que vocês vão encontrar muito pela frente, tanto em ambientes de inovação, quanto em ambientes de desenvolvimento de ideias tradicionais, tá? A ideia aqui é sair da zona de conforto. Então, na inovação incremental, eu estou falando de um aperfeiçoamento de produto, de processo ou de serviço, como ocorre com a atualização do Windows, por exemplo. Na inovação disruptiva, tá? Um bom exemplo é o do Nubank. O Nubank, ele detectou uma oportunidade gerada através de um público e assim surgiu uma nova forma de cartão de crédito. Olha, temos mais respostas aqui. Gosto quando vocês interagem. Copiar as ideias dos outros sem nenhum diferencial. Para você pode melhorar algo já feito. Passividade. Conceito. Respostas ali. O que não existe no mercado. Vamos lá. Depende da forma que rouba. Boa, Thiago. Os próprios grandes inovadores sabem que ideia não tem dono. Perfeito. Ideia não tem dono.
Muita gente chega para mim e fala, eu tenho uma ideia de uma startup incrível e ela vale milhões e o mercado quer muito ela. Aí eu chego e digo, tá, tu tem 2 minutos para me explicar essa ideia. Não, mas eu não patenteei, então eu não vou falar. Olha, 2 pontos. Se tu tem uma ideia incrível e tu não tem ninguém para ser doido o suficiente para estar contigo ou para acreditar na tua ideia, essa ideia não é incrível. Outro, cadê? Resposta, Caio, criar muitas expectativas, não é inovador. Tá, vamos para a última definição aqui. Inovação radical. Né? A inovação radical, ela é a mais impactante, tá? Ela é a que cria uma nova demanda. Um exemplo, como eu já falei anteriormente, ninguém precisava chegar tão rápido do ponto A ao ponto B até surgir o Uber. Né? Eu não sei vocês, mas eu tô escovando os dentes, já estou pedindo Uber, porque eu sei que esses 2 minutos de diferença aí é o tempo que eu desço no meu prédio, é o tempo que ele chega. Então, o Uber é um ótimo exemplo, porque eles literalmente geraram uma demanda de mercado nova, algo que ninguém estava atacando e algo que resolveu um problema gigante que era a interação do taxista e do cliente, né? Um dos problemas principais, digamos assim. E aí, esse cara aqui, Steve Blank, ele tem um livro muito massa chamado Startup Enxuta, que fala sobre ambiente de inovação e empreendedorismo. Pesquisem esse livro, é muito legal. É uma bíblia de se falar de ambiente de inovação e empreendedorismo. E aí ele tem essa frase, get out of the building, que eu não vou traduzir direto, mas que está relacionado a sair da zona de conforto, sabe? A gente olhar além da nossa caixinha, além do nosso quadrado. E isso é algo que vem acontecendo bastante, né? A gente está passando por um período gigante de transformação digital. Então, todo mundo aqui concorda que as dificuldades recentes mudaram o jeito dos empreendedores, dos pesquisadores, dos ambientes acadêmicos e de inovação, das aulas online, dos programas de incubação, dos cursos, das palestras. A gente está com 119 pessoas aqui. Eu, com certeza, preferiria estar aí dando essa palestra, mas o online é o que nós temos agora, né? Então, há meia hora atrás, eu estava numa reunião em Recife, há 2 horas atrás, uma em Garanhuns, e há 2 horas e meia atrás, uma reunião na Bahia. O online, ele tem esse ponto positivo, né? A inovação digital, ela está totalmente dentro de ambientes de inovação. Então, quando a gente fala de ecossistemas, a gente está falando de vários pontinhos que se ligam por um motivo. Tem mais no Tem mais respostas? E aí uma outra pergunta. A quais palavras você associa o termo criatividade? Bora lá. Quando vocês pensam em criatividade, o que é que vem na mente de vocês? Qual palavra, qual frase, qual contexto? Bora lá. Joguem no chat. É crucial que para a gente falar de ecossistemas de inovação, a gente tem o conceito de inovação além dos 119. Que massa! Então tem muito mais gente aqui pensando. Então, além dos 119 aqui no YouTube, a quais palavras você associa o termo criatividade? João colocou inspiração e motivação. Pensar diferente, mesmo. Pensar diferente é bom, hein? Pensar diferente, se motivar, inspirar, diversidade e espontaneidade. Gosto disso. Diversidade é uma ótima palavra. Diferencial. Diferencial é bom. No último mapeamento criado, no final de 2019, tá? Com mais de 42 milhões de brasileiros em torno disso, sobre uma pergunta bem simples. Você se sente ou você é uma pessoa criativa? Quase 80% dos adultos afirmaram não serem criativos.
E aí, o que é que acontece, né? De acordo com o tempo, diversas pesquisas mostram que a gente vai deixando de ser criativo. Quanto mais a gente estuda focado numa área específica, mais a gente deixa de ser aquela criança criativa. Olha, tem um Júnior aqui, criatividade é você fazer uma ferramenta do zero, inovador, mas pode aprimorar uma já feita, ter a visão de como o usuário vai ser como experiência. Esse ponto de criatividade está muito relacionado ao termo criação, né? Que é aquele termo de criação com empatia. Então, como é que eu vou criar algo que vai mudar a vida daquela pessoa? Sair da zona de conforto. Perfeito, Bruno. Acabei de falar isso, né? Get off the building. É um perfil normal na sua... então, Jobs, tem esse ponto. A gente cada vez mais vai sendo menos criativo. A gente vai se sentindo menos criativo, né? Quando eu estava na alfabetização, minha professora mandou todo mundo pintar o seu animal de estimação. E eu pintei uma cerca. E aí ninguém entendeu porque eu pintei uma cerca. Quando a professora pegou e falou: olá, pequeno Silvinho, por que você pintou uma cerca? E na minha cabeça, eu não tinha um animal de estimação, mas o meu vizinho tinha. E como eu não conseguia ver, eu sabia que era um cachorro, mas eu não sabia como era o cachorro, eu pintei a cerca. Então, para mim, eu estava pintando um animal de estimação. Só não era o meu e ele não estava naquela frente. Ele estava atrás da cerca. Nem todos têm esse perfil. Tecnologia e otimizada. As qualidades do empreendedor inovador. Velho, eu não vejo tecnologia como uma área, tá? Eu vejo tecnologia como uma ferramenta. Então, vai chegar um momento que todo mundo aqui tem que ser de tecnologia. Tecnologia e saúde, tecnologia e designer, tecnologia e direito, enfim. E outro ponto, né? As qualidades do empreendedor, você tem que ter um time super diversificado. Super diversificado. Se tu monta uma... tem várias pesquisas que mostram isso, tá? Se tu monta uma startup com só pessoas de tecnologia, só pessoas de engenharia ambiental, só pessoas de... Enfim, a chance de dar errado é muito alta. Porque todo mundo vai olhar para essa minha camisa e falar que ela é rosa. E aí pode vir alguém da área de história e falar: olha, acho que essa camisa é salmão. Ou então pode vir alguém da área de direito e falar: velho, não é bem assim, é um vermelho mais claro. Qual a ideia? Quantos mais... A gente não consegue ser todos os perfis ao mesmo tempo, mas... Opa, temos mais pontos aqui. Mas é crucial que dentro das qualidades empreendedoras tem alguém de negócio, alguém que vai ficar à frente da parte técnica, né? Alguém de vendas, alguém de gestão. Enfim, o Júnior colocou aqui: criatividade está associada à necessidade humana, à vontade de facilitar a sua vida no dia a dia. Esse é um ponto importante, porque, mais uma vez, esse ponto de criatividade está relacionado à empatia, né? E aí a gente, né, nós aqui, nós brasileiros, somos muito criativos. A gente consegue pegar qualquer dificuldade e transformar. O design de experiência de UX, boa, Júnior, exato. Inclusive, UX é um bom exemplo de uma qualidade que buscaram na galera de tecnologia, a galera de tecnologia não tinha, e aí muitos designers viraram UX. Né? É o que está acontecendo com a galera de BI também, né? Deixa eu ver o que mais. Imaginação, concordo plenamente. A palavra criatividade está totalmente relacionada à imaginação. E a imaginação no que vocês acabaram de falar aqui, de criar algo não necessariamente novo, tá? Mas algo que vai possibilitar de alguma forma e melhorar a vida de alguém. O brasileiro é muito criativo, a gente já nasce com o nível de criatividade um ponto mais alto. E aí entra perceba que eu estou arruteando isso tudinho para a gente começar a falar sobre ecossistemas e a rede toda, que todo mundo aqui faz parte, tá? Dentro dos ecossistemas tem os agentes de inovação, né? Como o Júnior, o Joabes, eu acho que foi o Júnior, que falou aqui, ó, habilidades. Então, na hora de falar das questões técnicas e das questões
empíricas do nosso dia a dia no ambiente de inovação se formam esses dois lados, né? Todo mundo sabe aqui o que é as hard skills e as soft skills. Sim, não, coloquem no chat, bora lá. Mas só adiantando, de um lado eu tenho as questões técnicas, né? Respeito de Brazuca. De um lado eu tenho as questões técnicas, que é a parte de hard. É o que vocês aprendem na faculdade, num curso, numa oficina, é o que vocês aprendem num curso de inglês ou francês. Do outro lado está a parte que vocês também podem aprender em cursos, mas que o ponto aqui está relacionado à vivência, à colaboração e interação de pessoas, tá? Que é o que? É a habilidade de resolver problema, é a curiosidade. Eu sou um cara super curioso, eu sempre estou pesquisando sobre coisas que não são da minha área, eu acho crucial. A comunicação, gente, vocês não têm noção como era ser uma criança nos anos 2000, que eu era muito mais gago, eu tinha um cabelo grande, então eu era um bullying em pessoa, eu era super tímido. E aí, com o tempo, eu percebi que eu tinha que me comunicar, né? Minha cabeça está falando 1000 coisas ao mesmo tempo, então é crucial que a gente estimule a nossa comunicação. E aí, claro, comunicação, curiosidade, a nossa habilidade de solucionar problema e de colaborar. Colaboração é o que está relacionado a essas empresas aqui, ó. E aí eu quero saber de vocês o que é que essas 9 startups têm em comum. Bora lá, coloquem no chat. O que é que essas 9 startups têm em comum? Já adianto que não é relacionado à solução, cada uma tem uma solução diferente. Não é relacionado ao fato delas serem do mesmo país, todas aí são brasileiras, né? Então isso aí já está claro. Cadê o Júnior? Colocou criatividade e inovação. Também, Júnior. O que mais? Bora lá. Cadê Mirna, Joab, Ana Paula? Todo mundo que está conversando comigo aqui. Tiago, galera do Ventree, Ferreira, bora lá. Robson. Resolve um problema específico. Também. Conectar pessoas por meio da web. Bora lá. Tá quase. E aí, é relacionado ao mercado. Sabe o que é? Todas aqui valem mais de $1 bilhão. Sem meio muito físico também. Todas têm esse ponto do físico também. E aí, todas aqui nasceram muito pequenas, mas tinham um ponto crucial, que era elas resolviam um problema de mercado. Eu acredito que todo mundo aqui, tá, tem uma ideia inovadora que vale $1 bilhão. Praticidade também, inovação também, todas são virtuais. Gympass e o Quinto Andar, bem, são uma plataforma. Aquilo que não é certo, ativo, empreendedorismo, atende às necessidades das pessoas. Exato. Imaginem que a gente está num país que tem uma porrada de problemas. Só imaginem, não vamos falar que é o Brasil, não. Imagine que mora num país que tem uma porrada de problema. Para que eu vou criar uma solução que não resolve um problema? Para nada. Então, 46% das ideias que dão errado é porque resolvem problema que ninguém estava passando por aquele problema. E aí o que é que acontece? Qual o real motivo disso? Validação. As pessoas não validam aquilo que estão criando. Então, sempre que vocês forem criar algo, tenham empatia o suficiente para pensar quem é que passa por isso, né? E aí, em ambiente de inovação, eu trouxe 2 mapeamentos bem recentes e bem legais. Esse é o mapa de startups do país, tá? Esse mapa de startups está totalmente relacionado aos ambientes de inovação do país, e eu vou explicar daqui a pouco. São Paulo é a cidade com mais startups disparado. Percebam que Recife, que é a nossa capital, nem entra aí. Mas Floripa é o melhor ecossistema de empreendedorismo do mundo. Sabe por quê? Em São Paulo, a galera foca muito em desenvolvimento de negócio em grande escala, em ganho.
São digitais, não faz sentido. Redução de custo para cliente também, Camila. A inovação surge através da vontade de solucionar problemas. Esse é um ponto interessante, Robinson, porque até o antigo CEO do Waze, ele falava sempre, se apaixone pelo problema e não pela solução. Então, para todo mundo aqui, daqui a pouco eu quero ver uma startup, sempre foquem no problema, porque a solução ela vai ter que se adaptar de acordo com o que o mercado quer. Então, hoje, o meu cliente, eles são startups do agro, eles são alunos que querem empreender, eles são universidades que querem gerar ciclos de inovação, eles são secretarias de ciência e tecnologia que querem trabalhar com meus programas de inovação. Massa. Mas amanhã, essa galera todinha pode mudar, e se eu não mudar a minha solução, lasquei, né? Acabou garoa, não vou estar mais aqui, vou ter que te dar essa logo do cantinho aí. Facilitam o acesso às coisas. É isso, Cláudia. É a gente solucionar um problema da forma mais fácil, mais simples, digamos assim. O simples está relacionado à inovação. E aí, dentro disso, o que é que a gente percebe? Que os estados com mais startups, São Paulo é disparadamente também na frente, mas Santa Catarina é o estado com que as startups mais se mantêm no mercado. Vocês conseguem passar do primeiro, segundo e terceiro ano de vida, que é algo extremamente difícil. O Júnior colocou aqui, o ecossistema com IoT está muito proporcionado, está muito proporcionando facilidades atualmente na sociedade. Então, Júnior, é algo interessante. Semana passada, eu recebi o pitch de uma startup que, com IoT, eles criaram um sensor térmico para identificar o ambiente do cavalo, se estava tudo ok ou não para eles. E aí, pô, não sei se vocês sabem, mas tem cavalos que valem 5 milhões, 6 milhões. Cadê Pernambuco com porto digital? Para você ver, Williams, Pernambuco está aqui, ó, em outros. O Nordeste está em outros. Vamos mudar isso. É isso que o garoto está fazendo e eu preciso da ajuda de vocês para a gente gerar mais ambientes de inovação e mais startups. Vou chegar daqui a pouco nesse ponto. E aí, então, Júnior, massa, né? Mas aí, quando eu fui pesquisar, eu identifiquei várias empresas que já fazem isso e que não é uma demanda de mercado. E aí, entra nesse mesmo ponto, sabe? Aquilo que tu tá criando, tem alguém sofrendo com isso? A tua solução resolve a dor de quem? Então, sempre se perguntem isso. E aí entra no ponto que o Williams acabou de trazer. Você se sente representado pelos mapeamentos de ecossistemas. Gente, em 2019, eu gerei 139 ações de inovação e empreendedorismo no interior. E a gente conseguiu fazer com que a gente, né, eu e o ecossistema de Caruaru, na época, a gente conseguiu fazer com que Caruaru fosse de fora das 100 para entre as 20 melhores comunidades de fomento do Nordeste. E a gente está agora criando uma comunidade de inovação aí, né? Em Salgueiro. Vocês fazem parte disso. E aí, se vocês pararem para perceber, boa parte dos dados e das ações de políticas públicas para inovação e empreendedorismo tem como foco a capital. A capital. O cenário atual quanto às startups brasileiras está concentrado nas 10 maiores comunidades de ecossistemas do país, todas nas capitais, representando aí 73%. E quase metade dessa galera já passou por laboratórios de criação, por programas de empreendedorismo, por programas de pré-incubação. Eu estava 10 minutos atrás fechando um programa de empreendedorismo a nível Nordeste. Tem uma extensão do porto em Caruaru, né? Exatamente mesmo. Eu passei 1 ano e meio à frente do Armazém da Criatividade. É um lugar incrível que, infelizmente, por causa da pandemia, está fechado. Mas tem um programa de incubação lá também, e é um grande agente de apoio aí ao interior. E aí, para vocês perceberem, ó, várias comunidades de inovação aqui focam nas capitais. Quase como eu falei, 45% dessa galera já passou por algum programa de desenvolvimento. E aí, quais os 3 principais problemas que eu identifico, né?
tudo aí tem como foco na capital, só que não existe só comunidade de inovação nas capitais. Quando se traz programas, esses programas são replicados, ou seja, se leva em consideração a maturidade de empreendedorismo e de inovação X e não Y. Se eu vim falar de inovação aqui, se eu for falar de inovação em Santa Catarina, se eu for falar de inovação em Brasília e em Recife, a forma que eu vou falar é totalmente diferente, tá? A ideia aqui é que a gente se adapte, né? Seja mais didático. Isso acontece com os ambientes de inovação. Então, imagina que no ano passado eu rodei um programa de pré-incubação. Eu fiz com que alunos que não tinham a menor ideia do que era uma startup, hoje, depois de um ano, tenham suas startups, nesse caso aqui no Agro, que é um ciclo de inovação que o Gado atua, e estão fazendo com que os projetos que foram criados na sala de aula, nos laboratórios de pesquisa, hoje sejam negócio. Então, deu o impacto que isso causa só porque a gente adaptou um programa para o interior de Pernambuco. Eu passei 6, 7 anos sendo o menino dos hackathons, sabe? Eu adorava gerar maratonas de inovação para a minha universidade. Meu bacharelado foi lá atrás, na UPE, em sistemas de informação. E aí eu comecei a identificar que, pô, não ia adiantar a gente trazer maratonas de soluções, enfim, e não ter um programa que apoiasse aquilo. E durante muito tempo o interior de Pernambuco não teve esse tipo de programa. Hoje, nesse momento, está tendo uma reunião com a SECT para a gente fechar um programa a nível Nordeste, a um nível que impacte todos os alunos que queiram ou que tenham curiosidade para empreender e gerar algo novo. E aí é que entra o ponto, né? Que é uma pergunta que eu me faço todo dia. Como é que a gente vai criar algo novo no mundo das startups? Como é que a gente vai criar algo novo no ambiente maker? Um ponto que está muito relacionado a isso, leiam esse livro, tá? É muito legal. Startup Community, do Brad Feld? Eu acho que é Feld. Ele tem essa fala aqui que é bem legal, ó. Empreendedores devem se comprometer com a comunidade de inovação, tá? Por pelo menos 20 anos em um compromisso de longo prazo. Ou seja, a gente tem que ser agente de inovação na nossa comunidade e passar anos fomentando para desenvolver essa região. Isso é algo crucial, tá? É algo que todo mundo tem que ter esse sentimento de give back, sabe? De trazer o teu conhecimento de volta para a tua cidade. O Júnior colocou aqui. Então, nesse caso, devo aproximar o X para isso em lugares que precise. Depois fazer um X inicialmente. Exato, Júnior. Um exemplo perfeito. Eu rodei um programa de pré-incubação em Petrolina e Garanhuns. Quando eu abri o programa de incubação, eu abri a nível Nordeste. Eu abri para os 9 estados. Por quê? Porque eu já tinha dados o suficiente para entender que as comunidades de inovação que eu iria estar gerando esse programa, elas seriam impactadas com o meu programa. Mas imagina que o incubador em Santa Catarina vai abrir um programa de incubação. E aí entra uma startup de Salgueiro, uma de Recife, uma de São Paulo e 2 de Floripa. Se eles nivelarem as oficinas, as atividades para cima, vão ser mais impactadas os negócios, os programas, as ideias que vieram de programas mais desenvolvidos. Isso é ruim. Por quê? Porque todo mundo tem que ter a mesma oportunidade, né? Todo mundo tem que ter a mesma oportunidade de causar um impacto em programas de inovação. E aí, relacionado a essa fala, a lógica disso está diretamente ligada às idas e vindas da economia, tá? Então, elas crescem, atingem picos, elas retraem, sucumbem ao fundo do poço, né? E elas crescem novamente. Então, a gente, como agente de inovação, tem que estar gerando ações no nosso ecossistema por muito tempo. Até passar a bandeira, sabe? Até ser uma comunidade que tem esse sentimento de pertencer a algo. E aí, esse aqui é um exemplo bem legal, esse diagrama
aqui, que foi um diagrama que ele foi inicialmente publicado em 1964, mas ele foi criado em 26. Vê quanto tempo faz. Quase que eu não trago essa imagem, porque ela é muito antiga, mas ela representa muito o que eu quero que vocês saiam daqui, tá? Como vocês acham que é o nosso ecossistema de inovação de Pernambuco? A, B ou C? Centralizado, descentralizado ou distribuído? Coloquem aí, por favor. Como é o ecossistema de Pernambuco, que vocês fazem parte também. E aí coloquem também o que vocês acham, tá? C. Bora lá. E aí, galera? A ideia descentralizada. Júnior acertou. O melhor dos cenários aqui é o C, né, que é o distribuído, onde a gente não consegue identificar aqui aonde começa, tá? Em qual sentido? Em sentido de ações, Júnior. Então, exemplo, imagina que nesse sentido aqui, quem está à frente, vou dar um exemplo, quem está à frente é o IF, tá? É o IF. E aí aqui, vocês que geram todas as ações de inovação de Salgueiro. Vocês geram ações de tecnologia, vocês geram políticas públicas para as pessoas se qualificarem, a procura de novos empregos, novos negócios. Cada pontinho desse é uma ação de vocês. Percebe como isso não é um conceito de comunidade? Nesse sentido aqui, só um agente é responsável por todas as ações do ecossistema. Pernambuco, atualmente, e todas as comunidades de inovação que têm uma maturidade menor são esse aqui, ó, o B, que é, não tem só um agente, tem diversos agentes perfeitos, não tem harmonia. São diversos agentes que trabalham juntos, percebem? A gente trabalha junto, mas você consegue identificar aqui aonde é um começo de algo e aonde é o fim, né? Qual o melhor dos cenários, gente? É o cenário C. Aonde começa aqui? Vocês conseguem me dizer? Aonde começa aqui, aonde termina? Qual ponto é o principal? Qual ponto não é? Esse é o conceito de ecossistema. É a ideia de que a gente tem que trabalhar junto em rede. Eu adoro. O nome garoa saiu disso, tá? São diversas partículas de chuva. Inclusive, o cara que deu o nome vai estar amanhã aqui com vocês. Ou não sei se é mais tarde, que é o Léo, que é um cara incrível. E aí, essa é a ideia, gente. É que a gente consiga trabalhar em rede. Então, imagina que há 3 semanas atrás, a gente começou uma formação de mentores, e aí o Pedro está participando, o Pedro já me chamou para cá, eu estou palestrando, já vou chamar vocês para um evento que vai acontecer dia 17. Desse evento a gente já vai criar um programa de pré-incubação, já vai gerar ações de fomento para o IF, com o PE no meio, com a Univasf. Isso é trabalhar em rede. Isso é o sentimento que vocês têm que ter, é esse sentimento de pertencer a algo maior. Ecossistema é um ciclo. Boa, Edmilson. É exatamente isso. É um ciclo que você não sabe aonde começa e aonde termina, tá? Mas que todo mundo tem o mesmo foco. E aí, esse é o último mapa do ecossistema pernambucano, tá, gente? Tem muita gente faltando aí, tá? Muita gente do interior faltando aí. É por isso que eu perguntei lá do mapeamento. Tem outras comunidades de inovação também, tá? Eu vou falar daqui a pouco sobre, mas o que eu quero que vocês entendam é que vocês fazem parte de algo que é grande e que é crucial que vocês gerem ideias, que vocês gerem negócios, que vocês se interessem por gerar soluções inovadoras para os problemas da região. O Júnior colocou aqui, já A sabe de modo visível, tem um, B tem pontos originais, trabalhar em conjunto. Boa, Rosângela, temos que trabalhar em conjunto. E aí, para isso, tem uma porrada de programa para apoiar vocês.
no básico, que é o que a gente está fazendo aqui, eu estou despertando a curiosidade. Estou falando sobre inovação, sobre empreendedorismo e como a gente pode estar trabalhando junto. Seguindo, entram programas de ideação, que são programas de pré-incubação, onde a gente vai pegar as ideias inovadoras que vocês tiveram e transformar em algo mais estruturado para se tornar um negócio. E aí entram os programas de incubação. São literalmente, vocês vão passar aí 10 meses, um ano, um ano e meio. Tem alguns programas aqui em Pernambuco de 2 anos, que vocês vão passar aí um período transformando essa ideia inovadora em negócio, validado com o cliente, com o mercado. E aí, na última fase, né, o sonho é que, eu espero que dessas 110 no YouTube, mais as outras no Even, que daqui saiam muitas startups unicórnio, que vão valer aí 1 bilhão no mercado. E aí, ó, um dado bem interessante que eu quero com vocês mudar, tá? É o top 10 cidades de fundação das startups. Recife vem disparado na frente, né? Caruaru, que é a cidade que eu moro, incubado, não entendi, Júnior. Fala de novo aí. O nome que dá é incubado. As startups, as empresas que estão incubadas nos programas de incubação. Como se fosse um bebê, sabe? Um recém-nascido. Pronto. O que é que a gente tem que mudar aqui? A realidade do sertão, né? Então, só me digam 2 pontos. Tem problema aqui? Tem. Tem gente com ideia inovadora? Tem. Então, a gente precisa, estou me ligando desesperadamente, a gente precisa gerar inovação para essa galera. E aí, para isso, entram 4 pontos cruciais e 2 de suporte gigantes, tá, gente? Se a gente quer gerar inovação no interior, a gente tem que fazer igual essa galera aqui, ó, a Manguezal, que é a comunidade de inovação de Recife, que tem o quê? 21 anos, ela surgiu lá em 2000. Mandacaru é uma comunidade que eu ajudei a montar lá em Serra Talhada, pertinho daí. Ela deve ter uns 4, 5 anos. Vitalinas Community, comunidade de Caruaru, 7 Colinas, Garanhuns, Carranca Vale, Petrolina e a REP. A REP é a Rede Pernambucana de Empreendedorismo, na qual todo dia diversos agentes de inovação se unem para pensar em como é que a gente vai mudar Pernambuco. E aí um ponto que é bem didático e que é bem legal para vocês verem é aqui, ó. Qual ponto é importante em cada uma dessas fases de ecossistemas, tá? Então, no começo aqui, o foco é em atrair gente, em a gente fomentar, mostrar para vocês o quão importante é vocês estarem envolvidos. Não entendi direito o que é uma startup. Boa, Emanuel. Você não entendeu porque a culpa é minha que não expliquei o que era uma startup. De diversos conceitos, mas é uma ótima pergunta, tá? Dos diversos conceitos de startup, o que a gente normalmente trabalha é o de que a startup é uma empresa em fase inicial, que ela é inovadora, ou seja, ela traz algo de impactante para aquele mercado que ela vai se inserir, e ela é escalonável, ou seja, ela resolve uma dor de Caruaru, de Salgueiro, de Brasília, do Acre. Enfim, ela tem que ser escalonável, ela tem que ser impactante, ela tem que ser inovadora. Muita gente relaciona o conceito de startup à tecnologia, tá? Mas eu vejo que até cada vez mais a tecnologia está sendo uma ferramenta para apoiar as startups. Então, entendo que uma startup ela pode ser formada em qualquer área. E aí, quanto mais boa pergunta, mas qualquer dúvida, pessoal, joguem aí, por favor. E aí, continuando, dentro desses ambientes, como o nosso aqui que está sendo gerado, a gente entra nos programas de desenvolvimento, que aí são laboratórios de inovação, são programas de incubação, são políticas de incentivo a gerar algo.
A cultura é algo que a gente muda dia a dia, tá? Então, quando eu estiver falando de comunidade, entendam que é muito difícil, mas é algo dia a dia, é palestra, é oficina, é bootcamp, é meetup, é algo diário para a gente mudar e deixar cada vez mais claro que inovação faz parte da vida de vocês. Capital é que ninguém faz nada sem dinheiro, então em algum momento aí vão ter que vir políticas de incentivo das secretarias, que é o que está acontecendo no interior. Opa, 2 pontos aqui. Empresa inovadora em amadurecimento com tempo, pesquisa e construção da solução. Não necessariamente amadurecimento, tá? Já que tem muitas startups que morrem antes mesmo de 1 ano de vida. E Kelvin colocou aqui, e a startup não é algo só do eixo da informática, nem curso, mas qualquer curso daqui do IF pode nascer em startup. É exatamente, Kelvin, é o que eu acabei de falar. Boa. É que startup está relacionada a inovação e escalabilidade, tá? E impacto. Não tem nada a ver só a tecnologia. Mas, claro, sempre vejo a tecnologia como uma ferramenta. Não só em capital, ninguém faz nada sem dinheiro. Boa, exatamente. Eu vou discordar, tá? Porque nos primeiros 6 meses do Garoa, a gente não ganhou R$ 1 e eu consegui gerar um programa de incubação de 4 meses, só em parceria com o apoio da comunidade. É por isso que é muito importante a gente gerar uma comunidade de inovação, gente, porque muitas vezes é mais importante ter uma comunidade forte do que ter investimento para políticas de incentivo. Vão por mim, eu sei o que eu estou falando. No interior também não se faz nada sem capital. É como eu já falei, né? O Garoa tá. A gente hoje roda em 9 estados, mas o ciclo de inovação de Pernambuco, a gente não ganha R$ 1 com isso, tá? A ideia é muito para fomento e para gerar novos negócios, que é algo que a gente precisa ver sendo feito. Então alguém está investindo em vocês. Não, mas aí não é investir, aí é parceria, aí é cooperação, cooperação, né? Coorganização. É um ponto muito mais de trabalho em apoio do que de um dinheiro específico e gasto para aquele tema. Entende? A Érica colocou uma interrogação, mas não colocou pergunta. Não entendi. Então, fomento vem de algum lugar. Sim, vem das comunidades. A comunidade tem que se autofomentar. É algo contínuo. Políticas institucionais, quem sabe, causam um grande impacto, Job. Se tu tem um apoio de uma Secretaria de Ciência, de Tecnologia e Inovação, por exemplo, o impacto causado é muito maior, né? Mas aí, gente, só para a gente terminar, que eu sei que vocês querem almoçar, o Júnior colocou aqui solução inovadora, seja qualquer necessidade da sociedade e até mesmo ambiental. Necessidade da sociedade é ambiental também, tá? Fiquem por dentro das ODS. Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU. É crucial que a gente trabalhe com as 17, assim, sabe? Todo dia a gente deixa num quadro e identifique como é que a gente pode impactar a nossa região com isso. Eu amo dar dica de livro, então esse ecossistema de inovação é perfeito para vocês pesquisarem um pouco mais sobre o que vai ser e o que é que a gente vai estar passando nos próximos anos, gerando uma comunidade de inovação em Salgueiro. Esse criatividade é muito legal, acho que todo mundo aqui precisa ler para se sentir mais criativo, tá? Assistam as palestras do TEDx, tem no YouTube de graça, muito legal. E aí, gente, para terminar, que eu já bati os 46 minutos, 3 pontos, tá? O primeiro é porque quando sempre a gente está gerando algo novo, a gente vai errar. E é crucial que a gente erre. Agora, erre o quanto antes, sabe? Erre rápido, porque quando a gente erra rápido, a gente conserta mais rápido ainda. Imagina que quando eu quis gerar um ciclo de inovação a nível Nordeste, e agora sim está dando certo, né? Mas há 1 ano atrás, o que é que eu fiz? Eu vou focar só em Petrolina e em Garanhuns. Porque se der errado, eu vou conseguir resolver muito mais fácil, né? No começo eu tinha uma comunidade de inovação me apoiando, hoje eu tenho 36.
No começo eu tinha 7 universidades, hoje eu tenho 82. Então, assim, errem, é muito divertido errar, porque a gente aprende muito com isso. Outro ponto é se adaptem, transformem, misturem as suas ideias. Nunca, nunca guardem as ideias para vocês. Ecossistemas de inovação são impactantes quando a gente mistura, tá? Então, fulaninho está conversando sobre tal assunto, se mete no meio, escuta o cara, vê o que ele está falando. Professora X gerou um programa Y, se mete no meio, dá uma de curioso, pergunta o que é. Amem falar, eu não sei. É crucial, porque a gente sempre aprende algo novo. E para terminar, gente, a gente passou 48 minutos aqui falando de inovação, de ecossistema, de empreendedorismo, mas no final a gente está falando de pessoas, né? Se puderem te dar um print, postem no Instagram, me marquem, enfim. No final, pessoas impactam pessoas e é crucial que a gente entenda e tenha empatia para gerar soluções inovadoras que possam mudar a vida das pessoas. Eu sou o Silvio Vital e estou ficando por aqui. Valeu, galera. Um grande abraço. Qualquer pergunta, meu e-mail, meu WhatsApp, meu Instagram tá lá. Vamos se comunicar aí, me sigam no LinkedIn, vamos trocar informações. É crucial que para a gente desenvolver a comunidade de inovação de Salgueiro, a gente precisa trabalhar junto. Valeu, Pedro. Opa, tá mudo, tá mudo. Agora. Obrigadão, Silvio. Obrigado a todos que estão assistindo. Cara, foi muito legal que a gente manteve mais ou menos a mesma quantidade de pessoas do começo do evento até o final. Tá? Que massa. Então, tu tinha comentado do Léo. O Léo deu a palestra de abertura. Caramba, perdi, velho. O Léo é incrível. Foi bem legal. E assim, você falando de conexões na sua fala, o Léo foi indicado pelo Silvio. Conversei com o Silvio, cara bem legal, que tem tudo a ver com o evento de vocês. Indicou o Léo e realmente, cara, encaixou perfeito. É incrível, né? Você também encaixou perfeito no evento. Que massa, cara. Fico feliz. A gente teve com o Léo falando sobre inovação, tivemos uma palestra que foi mentalidade empreendedora, e você meio que juntou as duas, tá? Foi bem legal. Silvio, tu já estava respondendo perguntas do pessoal, não tenho nem muito o que te perguntar, só teve uma que eu queria fazer. Que a gente deixei passar? Beleza. Não, é porque assim, eu não te falei isso também, foi uma falha minha. Nós temos transmissão no YouTube e no site do evento. Aí o pessoal estava interagindo dos dois lados, digamos assim. Teve uma que foi o seguinte: o Williams Camilo perguntou assim: qual a importância do, entre aspas, time ao propor uma inovação? Aí deu um exemplo. O Murilo Gun, em uma das suas palestras, fala do insucesso ao desenvolver um site semelhante ao que hoje é o iFood, e cita a época como algo determinante. Cara, que massa. O ponto em relação a time é algo crucial, porque, assim, tem as boas práticas, né? Que se tu vai trabalhar com uma plataforma online, tem que ter alguém de TI, tem que ter alguém de vendas, alguém de gestão, mas no final tem que ter alguém que entenda da dor. Ponto. Eu tenho um exemplo perfeito. Há 2 anos atrás eu estava num porto e aí apareceu um cara que ele disse: olha, eu tenho uma gráfica há 25 anos e aí toda vez, a cada 2 meses, uma professora lá imprimia uns documentos para aula e ela falava: olha, eu quero 30 arquivos assim e um diferente. E aí uma vez ele meio que perguntou: olha, esse diferente aí, por quê? Ela disse: eu tenho um aluno com autismo. E a escola que eu atuo, ela não tem material, ela não dá suporte para essa criança com autismo. E aí esse cara viu ali uma possibilidade, né? De gerar uma startup que pudesse trabalhar com educação inclusiva. E ele veio até mim e eu falei, ele falou: eu tenho uma psicóloga, eu tenho uma professora, eu tenho um conhecimento gigante em materiais para escolas e tal. O que é que está faltando? Eu falei: olha, o que está faltando é uma mãe de uma criança autista. É ela que sofre a maior dor, além da criança, sabe?
é uma professora que tem filho, que tem alunos com autismo, com síndrome de Down, com qualquer transtorno de aprendizado. Então, assim, quando a gente fala de time, a gente está falando de dor, sabe? Quando eu montei o Garoa, eu sou de Olinda e eu passo por isso lá. A região metropolitana, ela perde todos os recursos para Recife, né? Então, se eu quiser, eu estou montando o maior hackathon do Nordeste, com 500 participantes, vou mandar o link para ti, para tu mandar para eles. Mas se eu quiser montar um hackathon em Olinda, é muito difícil, velho. Porque normalmente tudo está em Recife, sabe? E aí a minha ideia de montar o Garoa foi para desenvolver ecossistemas que não têm oportunidade, inclusive o de Olinda. Muito bom, Silvio. Muito obrigado. A gente vai encerrando essa parte do evento. Queria agradecer mais uma vez ao Silvio, parabenizar pelo trabalho. Tivemos até algumas falas no YouTube, o pessoal parabenizando pelo teu trabalho. É bem que importante. Massa. Obrigado, gente. Então, parabéns. Torcemos que dê resultados também em Salgueiro, que o pessoal que está assistindo, os alunos, os professores, se envolvam também nessas ações, tá? Pessoal, muito obrigado. A gente vai encerrando aqui o turno da manhã. À tarde nós temos 2 oficinas, tem uma comigo, 2 horas, tá? Então, quem está inscrito, quem não tiver também ainda dá tempo, corre lá, participa, para a gente falar um pouquinho sobre Arduino. E depois nós temos outra palestra com o professor Augusto, outra oficina com o professor Augusto. Então é hora de colocar um pouquinho a mão na massa, tá ok? Como já está 12h15, vou deixar vocês almoçarem para a gente voltar de 2 horas. Grande abraço para vocês, muito obrigado por terem participado e aguardo todos à tarde e à noite. Tchau, tchau.